Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Só um milagre explica. Faltou um triz para que eu perdesse o bebê que eu estava esperando. Faltou muito pouco. Eu estava grávida, e grávida, lógico, fiquei muito sensível, mas naquele dia eu quase perdi o nenê que eu estava esperando. E não é para menos, eu levantei de madrugada, imagine você, dentro dessa cena. Eu grávida, levantei de madrugada, uma vontade louca de tomar um copo de suco de laranja. Foi o meu maior desejo, sabia? Desde o momento que eu engravidei, eu tinha sede de suco de laranja, não tinha sede de água. Eu precisava sentir aquela acidez da laranja. Incrível isso. E às vezes me dava essa vontade em plena madrugada. Foi assim naquele dia. Então eu levantei de madrugada com uma vontade louca de tomar um copo de suco de laranja. Só acendi a luz do corredor do pequeno apartamento em que nós morávamos. E eu atravessava a sala para eu ir até a cozinha. E de repente, aquele susto. Meu pé tropeça naquele corpo no meio da sala. Eu dei um grito de horror. Havia um corpo no meio da sala. Eu tropecei nele. Eu dei um grito de horror. Meu marido, ao escutar aquele meu grito, ele veio desesperado. Ele veio correndo do quarto. Ele acendeu a luz da sala. O que foi? Sara! O que foi? O que aconteceu, Sara? E eu respondi para ele. Quer dizer, eu nem sei se eu respondi. Eu acho que não falei. Eu acho que eu só indiquei assim com o dedo, sabe? Eu só mostrei com o meu dedo com o indicador. Eu só indiquei, eu acho que eu mostrei, eu acho que eu não falei, eu não lembro. O corpo caído, no qual eu havia tropeçado, mas que corpo era aquele? Era a Margarida. Era a Margarida, a moça que trabalhava em casa. Não tinha muito tempo que ela estava trabalhando com a gente. A Margarida estava em casa há uma questão de 1 ano. Ela era uma moça de uns 40 anos. A idade dela, 40 anos, era ela. Mas afinal de contas, o que ela fazia deitada no meio da sala? E a resposta veio quando meu marido tentou levantá-la. Eu até pensei que ela estivesse morta. Eu até achei. Mas no momento em que meu marido tentou levantá-la, eu vi quando ela resmungou. Margarida, meu marido, então, é comum que as pessoas façam isso. Deu aquela batidinha no rosto dela assim com a mão.
Margarida. Sabe aquela batidinha no rosto? Margarida. Ela não falava nada com nada. Ela estava bêbada. Sim, porque ao lado dela, o litro de uísque do meu marido, que estava intacto praticamente, estava vazio. Ela esvaziou um litro de uísque. Então meu marido fazia com que, pelo menos tentava fazer com que ela acordasse, mas ela estava desmaiada de tanto beber, um coma alcoólico, sei lá, era um coma alcoólico. Ela não falava nada com nada. Oi. Meu marido teve que arrastá-la, eu fui junto, arrastá-la até o quarto que ela ocupava, o quartinho assim que fica, aquele quartinho, o famoso quartinho da empregada. E até que o dia amanhecesse, eu fiquei conversando com meu marido. Samuel, pra mim não dá. Não dá, eu tô grávida, eu não quero mais essa moça aqui em casa de jeito nenhum. Não. Assim que ela levantar, que ela ganhar condição, recobrar consciência, você vai mandar essa moça embora. Como é que eu vou poder confiar numa alcoólatra? E se eu preciso da pessoa? E se eu preciso dela? Meu marido, ele é uma pessoa que gosta de ponderar, de ouvir, mas ele me dava razão. Ele mesmo ficou assustado. Naquele dia ele ficou assustado. E se ela morresse dentro de casa? No dia seguinte, sábado. Quer dizer, o dia seguinte. Nós já estávamos, na verdade, na madrugada do sábado. Eu digo assim, quando amanheceu o dia, né? Quando clareou o dia. Sábado. Ainda bem que meu marido nem precisava ir para o trabalho. Era sábado. Demos um tempo que a Margarida não ia ter condição de conversar conosco logo nas primeiras horas da manhã. Impossível. Quando deu por volta de umas 11 horas da manhã, escutamos os movimentos dela, que se levantou, entrou no banheirinho destinado ali da área de serviço, tomou um banho. E assim que ela se vestiu, que ela veio para a cozinha, muito envergonhada. Nossa, ela estava envergonhada, ela não olhava para mim, ela não olhava para o meu marido, ela não olhava para nenhum de nós dois. Meu marido começou a conversa. Margarida, o que houve? Ela envergonhada chorou. Seu Samuel, me perdoa. Eu sei que eu não posso tomar um primeiro gole. Eu vi o litro de uísque do senhor. Vi um desejo tão forte assim, sabe? Eu tomei eu quis tomar um golinho e eu não consigo parar. Essa é uma característica do alcoólatra. Você toma um golinho. A minha mãe usava uma expressão: quando abre a porteira, passa uma boiada. Então, se a pessoa tomar um golinho, abriu a porteira. Aí, de um golinho vai um litro. E foi um litro. E ela só parou porque o litro secou, acabou. Você imagina uma pessoa tomar um litro de uísque? E eu não sei em que velocidade ela tomou esse litro de uísque. O senhor me perdoa. Dona Margarida me perdoa também. Esse álcool não me permite que eu pare em emprego nenhum. Mas, por favor, não me manda embora, não. Eu já tinha combinado com meu marido, não dava para ficar com ela. Tava grávida. Por favor, não me manda embora, não. Meu marido, ele é assim, característica dele. Ele tinha decidido que ia mandar embora. Eu acho que nenhuma argumentação da Margarida iria convencê-lo, e sinceramente nem a mim. Eu sensível, grávida, até saí de perto
Mas eu escutei, eu saí de perto assim, eu não quis ver. Que eu já sabia o que nós tínhamos combinado, então eu saí de perto e escutei quando ele falou: arruma suas coisas. Você vai embora hoje. Escutei quando ela chorou e falou: por favor, eu não tenho assim condição. Não. Você não pode ficar. Você vai embora hoje. Eu até corri para dentro do quarto, eu chorava, sabe? Meu marido tinha dinheiro, eu digo em espécie, assim, que dava para acertar a situação dela. Acertou, deu dinheiro para ela. Falou: depois, se houver qualquer contratempo, eu faço um reacerto com você, mas aqui você tem dinheiro para pegar, de repente, uma pensão. Tem algumas boas pensões, hotéisinhos aqui na Lapa, pelo menos até você arrumar uma nova colocação, não fica na rua, né? Se quiser, até vejo para você algum hotelzinho na Lapa. Eu não escutei o que ela falava, o que ela argumentava. Eu só escutei quando a porta da cozinha foi fechada e ouvi quando ela gritou assim, lá de fora: fala pra dona Margarida, boa sorte para ela no parto, tá? Eu quase que, quando escutei ela falar isso, fala pra dona Margarida, boa sorte para ela no parto, eu quase que eu saí correndo do quarto e falei: fica aqui, Margarida. Ela estava falando de mim, perdão. Ela estava falando de mim, a Margarida. Então fala pra dona Sara que boa sorte para ela no parto. Quase que eu saí correndo do quarto, sabe? Quase que eu fui correndo, falei: Margarida, não vai, fica. Mas eu me segurei. Lá de cima, nós moramos no 9º andar. Quer dizer, morávamos nesse prédio no 9º andar. Então lá de cima, eu vi quando ela saiu de casa com uma mochila nas costas e uma malinha na mão. Ela pegou e entrou. Bem na esquina tinha um bar-padaria, assim, mas mais bar do que padaria. Deu para entender? Ela entrou ali. Meu marido falou ainda comigo: ela só vai sair desse bar de fogo, hein? Ela vai beber até cair. Eu até quis pensar diferente. Mas ele estava certo, porque foi exatamente isso que aconteceu. Ela ficou dentro daquele bar, eu ficava olhando para ver se ela saía. Meu Deus do céu. Era sábado. Nós pedimos até um almoço que já veio pronto, naquelas marmitex. Pedimos um almoço, eu e meu marido, nós almoçamos. E ela não saía do bar, não saía daquele bar-padaria. Meu marido, com pena, foi até a padaria. Falou: vou lá falar com ela. Vou lá bater um papo com ela, vou lá conversar com ela. Meu marido desceu, foi lá na padaria. Deu conselhos para Margarida, para ela ir embora. Ela já respondeu alterada para ele: já vou, Samuel, já estou indo. E a dona Margarida? Ele tentou, sabe? Ela devia ter entrado naquele bar, padaria, mais ou menos 11h40, 11h45 da manhã do sábado. Ela saiu de lá 6 horas da tarde. Imagine você como ela saiu. Eu fiquei de cima do 9º andar, vendo ela tentando se equilibrar.
Vi quando ela saiu para descer os degraus, para descer da porta do bar, do bar padaria, tinha uns 2 degraus, não mais que isso. E para descer esses degraus, ela colocou um pé, colocou o outro pé. Você via que ela não estava aguentando. Passos tortos. Fez um desenho assim na calçada. Fiquei de cima do prédio vendo ela tentar se equilibrar nos passos tortos que dava, torcendo para que ela não caísse. Eu estava na janela. Mas aí quando eu vi que ela ia cair, eu grávida, falei, eu não vou aguentar ver isso. Eu peguei e tirei a cabeça assim da janela, né? Exatamente nessa hora eu tirei a cabeça na janela assim, e olhei para o interior do apartamento, quase que pedindo uma ajuda para o Samuel ir lá socorrer. Eu ia falar exatamente isso. Vai lá, Samuel, dá uma mão para ela está caindo. Eu só escutei a freada do carro, aquela brecada do carro. E quando eu olhei, até movida pela freada, a frenagem do carro, quando eu olhei lá de cima, Margarida, ela tinha sido atropelada. Meu Deus, Samuel. Ela foi atropelada, Samuel. Meu Deus, ela foi atropelada. Achei que eu fosse perder o nenê. Comecei a passar mal. Meu marido não sabia se socorria a mim ou se corria para ver o que tinha acontecido com ela. Aquele som, aquele barulho começou a se repetir na minha cabeça. Aquele barulho se repetia toda hora. Eu desesperada. Até que meu marido viu que, aliás, atendendo a meus pedidos, vai lá ver como é que ela está. Eu vi que ele demorou. Quando ele voltou com uma cara assim, arrasada. E aí, como é que ela está, Samuel? Vamos rezar, Sara. Como assim? O que você quer dizer com isso? Vamos rezar. A Margarida já não pertence mais a esse plano. Vamos orar por ela. Ela morreu? Fala, Samuel, ela morreu? Sim. Ela morreu na hora. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E agora? O que a gente faz? Vão recolher o corpo, vão levar para o IML. Então, mas ela não é daqui, né? Eu tenho até aqui, ó, endereço dela. Angical. Eu achei que era Angicos, não é Angical. Angical é Bahia. Ela fala sempre desse Angical, a cidade dela, na Bahia. Diz que fica perto de Barreiras. É o que eu tenho dela, o endereço. Tudo bem, eu depois vou comunicar a família, né? Não tive condição de ficar aquela noite no apartamento. A minha mãe, meu pai vieram me buscar. Samuel, dentro do que podia, ele forneceu todas as informações para a polícia. Trabalhava em casa, endereço dela, Angical, município baiano.
as informações que tínhamos, ficar perto de Barreira, Bahia. Era tudo que a gente conseguiu. Ela tinha ainda algumas coisinhas que ficaram em casa. Samuel informou a todos. Nem precisava, mas ele quis passar aquela informação para a polícia. Assim como também ele disse que conversou com a mãe dela, né? A mãe dela que vivia nesse lugar angical. Conversou com a mãe, explicando. Você imagina a notícia que se dá. Margarida de fato tinha 40 anos e tinha uma filha de 9 anos de nome Isabel, que morava com a avó lá em Angical. A avó é Dona Catarina, em Angical. Eu não tive condição mais de voltar para aquele apartamento, não dava. Não tive, até tentei. Porque eu fui dormir na casa do meu pai e da minha mãe, depois eles me levaram, mas não consegui nem entrar, porque em todo lugar que eu pisava, eu tinha a impressão que eu fosse tropeçar no corpo dela, da Margarida. Então meu marido teria que providenciar uma nova casa. Enquanto isso, eu fui ficando na casa da minha mãe. Eu estava grávida, eu tinha chegado ao 6º mês de gravidez, quando tudo aconteceu. Eu não sei como é que eu não perdi o nenê. Não sei como eu não perdi o bebê. Eu só sei que foi uma luta, mas o meu marido conseguiu um outro imóvel, um outro apartamento. Aliás, aquele era pequenininho demais para quem ia ter um bebê. Então meu marido conseguiu alugar um imóvel até melhor. E foi no final de uma primavera, quando eu chegava a 8 meses e meio já de gravidez, que ele levou a mim para a nova moradia. Minha mãe me acompanhou, meu pai, eu fiquei contente com o novo lugar, sabe? A decoração foi feita assim a 1000 por hora. Uma amiga minha me ajudou muito, ela é decoradora, também é arquiteta, então ela me ajudou muito, principalmente no quartinho do nenê. Nós teríamos um menino. Então, o primeiro dia lá no novo imóvel, o bebê ainda não tinha nascido. A minha mãe veio conosco, preparou a comida naquele dia. Foi uma comida gostosa. Samuel nem foi trabalhar. A empresa não iria falir por um dia que ele se ausentasse, ele dizia. Depois do almoço, nos deitamos. Samuel, exausto, fez lá uma bela siesta, como há muito tempo ele não lembrava de ter feito. Quem sabe a gente fosse entrar agora numa fase de tranquilidade, depois de tudo que havia acontecido, aquela tragédia que havia acontecido, a quase perda do nosso nenê. A minha mãe depois se despediu, foi embora, tinha que cuidar também da casa, tinha que cuidar dos outros. Meu marido dormia. Primeiro dia no novo imóvel. E quando deu a tardinha, quando eu digo a tardinha, devia ser umas 18h30, mas já escureceu. Era começo da primavera. Era a entrada assim da primavera. Era umas 18h30 e já estava escuro. Tinha começado a noite. Começado. Eu ouvi a campainha do apartamento tocar. É o primeiro dia nosso. Quando eu escutei a campainha do apartamento tocar, deve ser algum vizinho dando boas-vindas, ou será o porteiro, né? De repente o zelador querendo nos informar alguma coisa diferente do prédio. Ah, não, a minha mãe já foi faz tempo. Será que ela voltou? Ah, não. Eu deixei tocar por uma segunda vez a campainha. Quando a barriga até impediu, a minha barriga estava grande, estava para nascer o nenê.
de eu olhar direito pelo olho mágico, eu gritei de dentro do apartamento, espera um pouquinho, quem é? Não tive resposta. Então eu abri a porta, ninguém. Ué, que brincadeira é essa? Será que algum menino, alguma criança que, sabendo que nós mudamos agora para cá, tudo bem que o apartamento vem sendo preparado já há um bom tempo. Hoje nós viemos, mas o apartamento já está movimentado e com gente aqui há muito tempo trabalhando. Foi quando o Samuel levantou e disse a mim, não, algum engano. Esquece. Alguma criança. Isso pode acontecer. Eu mesmo tinha, disse o Samuel, eu mesmo tinha esse hábito quando menino de tocar o apartamento. Eu acho que eu estou pagando. Não é nada, não. E a gente procurou se distrair. Inclusive, naquele prédio, por incrível que pareça, estavam se mudando casais, assim, mas não tinha ainda criança, sabe? Mas casais mais recém-casados, tinham umas 3 grávidas. E havia até bebê, mas bebê que não ia tocar a campainha. Quando foi à meia-noite daquele mesmo dia, eu já estava deitada na cama e já tinha começado a dormir quando a campainha tocou de novo. Samuel, você escutou? Que? Campainha. Você sonhou. Não, você ficou preocupada com a campainha. Não sonhei, escutei. Tocou a campainha. Ai, Sara, dorme. Dorme, você ficou preocupada naquela hora. Só que eu fiquei com o olho arregalado e o Samuel, ele só fechou o olho, mas ele não dormiu, não. E de repente, como ele não tinha dormido, e eu com o olho arregalado, nós escutamos de novo. Falei pra você. Falei, vai ver quem é. Ele levantou. Eu fiquei deitada na cama. Vi quando ele abriu a porta. Fiquei esperando que a pessoa falasse. Ele fechou a porta. Quem é? Não é ninguém. Não, tá estranho. É meia-noite. Tá muito estranho, Samuel. Isso aí deve ser alguma coisa errada na ligação. Eu vou chamar o eletricista. Mas a verdade foi que nem eu e nem ele dormimos naquela noite. Não tínhamos a menor condição de dormirmos. Dia seguinte, ele foi atrás do eletricista mesmo. O eletricista mexeu na campainha, olhou e falou, não, tá tudo normal. E no mesmo dia, quer dizer, no dia seguinte, após, nesse mesmo dia que o eletricista mexeu na campainha, quando deu a meia-noite, eu fiquei esperando, o Samuel também, e nós ouvimos que a campainha tocou de novo. Não é coincidência. Meia-noite, não, sem ninguém. A campainha tocando, o eletricista já verificou tudo o que era para ser verificado.
Eu não tive medo. Eu olhei por Samuel e falei a verdade. É a Margarida. Quê? Margarida? Como assim, mulher? É a Margarida. Você tá bem, Sara? Tô bem, mas é ela. Entre em contato. Entre em contato com a Dona Catarina, mãe dela. Em Angicaula. Entre em contato com ela. Por favor. Foi pura intuição, mas era uma coisa que vinha de dentro de mim. Assim que o dia amanheceu, o meu marido entrou em contato. Ela não tinha telefone em casa, então nós sabíamos que tinha que tocar num orelhão que ficava mais ou menos perto da casa da mãe dela e o pessoal ia chamar. Então meu marido teve que chamar uma vez, falou que ia falar com a Dona Catarina, mãe da Margarida de São Paulo. Aí a pessoa ficou de chamar, meu marido repetiu a chamada 15 minutos depois e ela atendeu. Quando a mulher atendeu, quando a Dona Catarina atendeu, o meu marido falou: olha, um minutinho que a minha mulher quer falar com você. Ele me passou o telefone. Dona Catarina, eu quero saber da senhora, tá tudo bem? A senhora estava dizendo para o meu marido que a Margarida deixou uma filha, né? A mulher desabou a chorar. Isabel, 9 anos, filha da Margarida. De acordo com a Dona Catarina, elas estavam passando a necessidade. O que é a necessidade? Fome. Era o aviso. Era a campainha. Ficou claro para mim. E na hora eu combinei com a senhora Dona Catarina uma conta. Naquele tempo não havia essa facilidade do Pix. Então, para o dono do bar onde ficava o orelhão, ela não tinha conta, essa senhora Dona Catarina não tinha conta bancária. Então nós mandamos para o dono do bar uma transferência. E aí ela pôde comprar os alimentos para Isabel e para si própria, porque elas estavam passando a necessidade. Quando eu fiz isso, a campainha não tocou mais em casa. Eu fui para a maternidade 10 dias depois. Ganhei o meu menino, o Lian, nosso filho lindo, saudável. Não deixei de ajudar a Dona Catarina com a filha. Na medida do possível, nós mandávamos para eles lá o dinheiro da despesa. Até o dia que eu tive condição, o Lian já estava com 2 aninhos. Portanto, 2 anos depois, fizemos uma viagem até Angicos. É longe. Pra você ter uma ideia, essa cidade de Angical, eu às vezes confundo com Angicos. É Angical. Fica assim no extremo oeste baiano, sabe? De Salvador lá, para você ter uma ideia, dá mais de 800 quilômetros. É perto mesmo de Barreiras. De Barreiras, sim, são 40 quilômetros de Barreiras. Fomos lá. Nossa, que pobreza que eles viviam. Mas graças a Deus, há 2 anos estavam bem alimentados. Só que eu encontrei a senhora Dona Catarina extremamente doente. Um câncer que a destruía. Começou no útero e depois se espalhou por todo o corpo. Ela não tinha mais condição de sobreviver. Era questão de tempo, de horas, de dias. Eu
Eu ainda me hospedei lá num pequeno hotel. Nós conduzimos ela para Barreiras, que é uma cidade de mais recursos, com um hospital. E mais ou menos uma semana após termos ido para lá, infelizmente ela veio a falecer. E a menina? A Isabel, de 11 anos. A Isabel trouxemos conosco. Falamos com uma tia, que era quem restava da família, explicamos a situação. Ela muito nos agradeceu. E a Isabel, por incrível que pareça, se tornou irmãzinha do Lian. O Lian com 2 aninhos e ela com 11. Ajudou a cuidar do irmão. E a Isabel se tornou, tanto para mim quanto para o meu marido, mais uma filha nossa. Estou escrevendo para você hoje, porque a Isabel acaba de ser aprovada num concurso, uma vez que ela fez o curso de Direito. Ela foi aprovada num concurso para ser do Ministério Público, será promotora pública. A Isabel. Um orgulho da nossa família. Um verdadeiro orgulho. O Lian, meu filho, tem 9 anos menos que ela. O Lian ainda estuda. Se Deus quiser, um dia também será um grande homem. Mas ela, uma grande mulher, já, com toda certeza. Tudo isso eu estou colocando hoje nesse pedaço de papel para dizer que errei tanto com meu marido. Errei tanto. Às vezes a gente se sentia culpada, eu me sentia culpada, meu marido se sentia culpado pela morte da Margarida, da forma como aconteceu, no episódio triste que aconteceu. E foi uma compensação, diria eu, da própria vida. Talvez por isso tivesse sido permitido a ela que tocasse a campainha por 2 dias seguidos na minha casa. Mas eu entendi a mensagem. Não houve pavor, não houve susto, não houve terror. Um toque de campainha. Foi o bastante para que eu despertasse, para que eu acordasse e entendesse o que na verdade estava sendo comunicado naquele instante. E nós podemos, eu e Samuel, eu e ele, tomar toda essa providência, todas essas atitudes. Hoje eu gostaria que vocês, que estão ouvindo a minha história, se manifestassem, comentassem. Afinal de contas, é muito bom, sabe, dividir um pouco disso tudo que a gente viveu, eu e Samuel, com a Margarida, com as pessoas sensíveis, como são as pessoas que acompanham esse teu canal. Eu adoro as histórias contadas por você, mas eu amo os comentários que aqui são escritos. Queria que vocês debatessem comigo. Estou preparada, porque eu sei que tem muita gente que vai condenar a nossa primeira atitude. Porque eu mesmo me condenei depois daquilo. Mas eu acho que eu e o Samuel fizemos depois a nossa parte. Essa é a minha história em A Verdade de Cada Um.